O que leva uma pessoa ao ato insano de se pendurar num avião? Sem calcular o óbvio. A pessoa vai cair quando levantar o voo. Uma coisa aterrorizante chamada Islã, mais especificamente o Talibã. Os Estados Unidos deixaram o Afeganistão e os radicais islâmicos não demoraram para controlá-lo. O que está acontecendo no Afeganistão parece o símbolo de uma era. O Ocidente, dominado pela esquerda, está saindo de cena, enquanto o Islã avança seus tentáculos. Se nada mudar, o Islã vai nos engolir. Você pode estar preparando um mundo em que seu neto terá o pescoço cortado por um muçulmano. Por que o Islã não para de crescer? Eles têm muitos filhos, não aceitam negociar sua cultura, são violentos e vivem pela eternidade. Eles são o oposto do que os cristãos ocidentais têm sido. Mãe de pet, relativistas, fracos e materialistas. Os muçulmanos têm muitos filhos. Se tudo continuar assim, estudos mostram que até 2050 o Islã será a maior religião do mundo, superando o cristianismo. O salmista diz que aquele que tem muitos filhos não será envergonhado quando o inimigo bater à sua porta. Os judeus entendiam que por meio dos filhos a cultura é mantida. Jeremias ordenou que Israel tivesse filhos, mesmo na situação mais abjeta possível, durante o exílio, pois ele sabia, a cultura judaica morreria na Babilônia. Eles só se manteriam vivos por meio de sua descendência. Mas os cristãos não têm tido filhos. Dentre as várias desculpas para justificar o materialismo, o egoísmo e a falta de fé, está a justificativa de que no Novo Testamento o evangelho se espalharia por meio de filhos espirituais. Ora, onde o ide de Jesus anulou o frutificai de Gênesis? Em Timóteo, Paulo deu a ordem: a mulher será salva dando à luz filhos. Os muçulmanos não negociam sua cultura. Eles estão ganhando muito terreno na Europa. Agora, quer saber se eles se vestem como os europeus? Se eles respeitam as leis dos europeus ou se eles se curvam aos seus costumes? Que nada. Eles não temem em se conservar do jeito que Maomé os ensinou. Mas os cristãos ocidentais parecem camaleões. Basta surgir uma nova moda para que eles a incorporem. São agitados por todo o vento de doutrina e modismos. Vestem-se como os homens de seu tempo. Cultuam como os pagãos e desaparecem como os ímpios. Sim, o sal que não salga não presta mais para nada, apenas para ser pisado pelos homens, disse Jesus. Na Europa, a igreja se tornou tão igual ao mundo que desapareceu. Nosso povo se manteve vivo quando esteve disposto a morrer, ao não se dobrar à cultura vigente. Enquanto todo o mundo se ajoelhava diante de Amã, o judeu Mordecai mantinha-se de pé, o que deixou Amã furioso e o levou a definir com exatidão quem era o povo judeu. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não obedece às leis do rei. Por isso, aconselhou Amã, não convém ao rei tolerá-lo. Somos diferentes. Enquanto todos aceitavam adorar seus deuses e também prestar culto ao imperador romano, os cristãos primitivos insistiam em se manter intolerantes aos costumes e aos deuses romanos. Eles não se ajoelhavam à cultura vigente. E por estarem dispostos a morrer, eles sobreviveram. O Islã é violento. Os cristãos ocidentais têm celebrado a fraqueza. Em muitos de nossos países, aprende-se que a covardia é uma virtude. Tiram as nossas armas e depois dizem que o bom menino é aquele que não reage. Por isso, é muito comum ver no Brasil um Zé Droguinha desarmado roubar uma moça no meio da rua e ninguém faz nada. A geração do palavras machucam, que foge da briga em nome da paz, mesmo ao custo da manutenção do mal e da mentira, não me parece ter os brios necessários para enfrentar homens que não temem nem mesmo a morte. O Islã está disposto a morrer pelo que acredita. Os cristãos ocidentais, entretanto, estão mais preocupados em preservar todos os bens oriundos da própria bênção que Deus nos deu. Por conta de tanto conforto, eles estão muito presos à terra. Na maioria dos países islâmicos, o povo vive em pobreza atroz. Para quem está na lama, é extremamente tentador o convite. Morra por Alá e ganhe um lugar no paraíso.
Não é difícil deixar tudo para trás quando você não tem nada. A riqueza e a prosperidade não são ruins ou nem mesmo pecaminosas em si mesmas, mas o homem mau tende sempre a transformar a bênção em maldição e ficar tão preso às bênçãos que o Senhor dá a ponto de fazer delas um ídolo. Isso acontece quando você acha que sem elas você não pode viver. Ao decidir manter os cultos em minha igreja, mesmo contrariando as ordens governamentais, eu tive um enorme frio na barriga. Eu pensei, eles podiam me multar, nos multar, e podemos perder o nosso prédio de reunião. O nosso prédio é uma bênção, onde reuniríamos tantas pessoas. E o nosso trabalho com crianças que acontece durante a semana, onde ele aconteceria. Foi Deus que nos deu o nosso prédio, mas este prédio não nos define como igreja. Voltaremos a nos reunir apenas nas casas, se preciso for. Mas não podemos aceitar a ordem maligna de nos proibir da coisa mais essencial para um cristão: adorar a Deus juntamente com os seus irmãos no culto solene. Eu apenas me lembrava de Paulo ao falar aos coríntios que o tempo estava se abreviando e deveríamos nos posicionar com desapego. Os que compram como se nada possuíssem e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. No passado, Deus usou vários povos para punir o seu povo, por conta de seu materialismo, sensualidade, frieza. Filisteus, assírios, babilônicos. Se nada mudar, Deus pode usar hoje os islâmicos. Por isso, a mensagem é a mesma: arrependei-vos, buscai a Deus enquanto se pode achar.